Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, dia 7 de outubro de 2023. Ontem foi dado início, ao livro de Salmos. E hoje eu estarei fazendo a leitura do capítulo 2. A pastora Maria ontem leu o capítulo 1 e eu estarei lendo o capítulo 2 nos dias de hoje. Talvez por curiosidade, não sei, talvez você saiba, talvez você não saiba. O livro de Salmos é um compilado de vários autores, tá? Então tem Salmos de Moisés, Salmos de Davi, Salmos de Asaf, Salmos de alguns sacerdotes, Salmos de Salomão. Então tem vários autores que escreveram o livro de Salmos, tem salmos que são cânticos, e tudo isso foi compilado em uma época da história e colocado, o que nós vemos hoje em um livro só, que vai do 1 até o 150. Tá bom? Então, só por curiosidade, uma informação para vocês. Pois bem, estarei fazendo a leitura do capítulo 2, que está escrito assim. Por que conspiram as nações e os povos, imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado nos céus se ri. O Senhor zomba deles. Então lhes fala na sua ira e no seu furor os confunde, dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamai o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Portanto, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereça no vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. Glória a Deus, louvado seja Deus pela sua santa palavra. Nós podemos entender na palavra de Deus, no capítulo 2, a rebelião das nações contra o Todo-Poderoso. As pessoas têm uma dificuldade de viver em obediência, se sujeitar, obedecer. As pessoas querem viver livres, mas querem viver numa liberdade totalmente desenfreada. Às vezes sem regra, às vezes sem condutas, às vezes sem princípios. Então, a humanidade caminha para um colapso de totalmente depravação em todas as áreas, porque não conseguem viver debaixo de instrução, de obediência, principalmente coisas sadias. E a gente entende, porque somos todos diferentes. Então, tem aqueles que pensam que família é bom, que seguindo o sistema familiar é bom. Tem aqueles que teve problemas na família e não quer viver no conceito de família tradicional, querem fazer outras coisas, Tem pessoas que abandonam a família para viver com outras pessoas, fazendo outras coisas. E o que nós temos que entender é que o Senhor, em sua grande graça e misericórdia, veio estipular para aqueles, primeiramente o seu povo, Israel ou os hebreus, mas depois, através de Jesus, para todos aqueles que confessarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, uma conduta de vida, servindo a Deus, andando com Deus e adorando a Deus constantemente todos os dias. Então, a consequência daqueles que andam contra a vontade de Deus, um dia a dívida ou a conta chega.
Então as pessoas que desprezam aquilo que vem de Deus, né, os conselhos, as orientações, as pessoas que vivem em situações pagãs, que praticam coisas más, né, seguem os conselhos maus, são chamados de inimigos de Deus. Mas o Senhor, para essas situações, ele vai ter um dia em que ele vai acertar as contas, e esse dia, uma hora vai chegar. O que nós temos que entender, que nós temos que andar, segundo a palavra de Deus, é andar em temor e alegrar no Senhor, né? A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus. Mas o temor não é de ter medo, de ter pavor, é de ter submissão, de ter, né, de saber que quem está cuidando de nós quer o melhor para nós, assim como o pai orienta os filhos, né? Vou fazer, não vai fazer. E às vezes tem pais que falam, não vai fazer, pronto, acabou. E às vezes tem pais que, você não vai fazer por causa disso, vai te trazer tal e tal consequência. Talvez seria a melhor maneira, né, dar uma explicação. E o filho obediente, ele acata isso e alegra o pai e traz a paz para a família. Porém, o filho desobediente, ele vai trazer consequências para ele mesmo e às vezes também para a família. Então, quando nós obedecemos ao Senhor e vivemos primeiramente para Ele, nós estamos entendendo que estamos nos sujeitando à vontade dEle. Andar em sujeição ao Senhor é ter a certeza de ter uma vida abençoada. Andar em sujeição à palavra de Deus é ter a certeza que não passaremos por circunstâncias, por situações que vão depois nos tirar o ânimo, nos tirar a paz, nos fazer chorar. E sim entender que o Senhor tem e sempre terá o melhor para nós, na nossa vida, na nossa caminhada. E queremos passar isso para as pessoas, né? Quando andamos em conformidade debaixo da palavra, nós queremos que as pessoas também possam entender e viver isso, porque é bênção. Andar debaixo da vontade do Senhor é bênção. Servir ao Senhor, entender os propósitos de Deus, entender quem nós somos e o que nós somos chamados para fazer nessa terra. Quando nós temos tudo isso já resolvido dentro de nós, na nossa compreensão, nós vivemos, né, uma vida abençoada. Mas tem pessoas que estão sempre querendo descobrir o propósito da sua vida, o propósito da sua história, o propósito para que eu estou aqui neste mundo, e tentam e fazem tantas outras coisas e se relacionam com várias pessoas diferentes e nunca se encontram. Por quê? A gente precisa se encontrar em Deus. Porque se tem alguém que nos conhece nos mínimos detalhes, esse alguém é Deus. Para que possamos andar de fé em fé, né, de vitória em vitória, confiando a cada dia que a promessa do Senhor vai se cumprir nas nossas vidas, porque aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Então, quando Ele fala no texto, né, que as nações se rebelaram, as nações, né, conspiraram contra Ele, naturalmente é certo que haverá um dia em que o ungido dele vai tomar a frente e naturalmente haverá a consequência. Quem é o ungido de Deus? O Senhor Jesus. Este é meu filho, tu és meu filho e hoje te gerei. Esse texto aqui nós chamamos de alguns salmos messiânicos, falando da pessoa de Jesus. Se você olhar com detalhe aí na tua Bíblia, no versículo 7, tu és meu filho, o F está com letra maiúscula. Então está falando de alguém, da pessoa do Senhor Jesus. Ele que vai vir reinar, Ele que vai vir governar, Ele que vai vir para fazer justiça, Ele que vai vir para cumprir a vontade do Pai, que foi estipulado desde a fundação do mundo. Então que você possa viver a cada dia entendendo que o seu propósito, o seu chamado, aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos é maior do que você pensa. Se a tua vida está boa, se a tua vida está tranquila,
e você quer viver algo melhor e maior, Deus pode te proporcionar isso, porque Ele conhece ao teu interior, conhece a tua alma, conhece o teu espírito, e Deus tem sempre o melhor para nós. Aí eu te faço uma pergunta: que tipo de filho você quer ser para Deus? Um filho obediente ou um filho desobediente? Pense nisso. O Senhor tem o melhor para a sua vida, o Senhor tem o melhor para a tua caminhada, mas a tua trajetória é você que vai decidir andar com Deus ou não andar com Deus, tá bom? Deus abençoe o seu dia, que o Senhor te livre, te guarde e te proteja de todo mal. Mais uma vez, quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça, e até a próxima oportunidade, assim o Senhor nos permitindo. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor.